pagámos para ter um A3+. Pronto, mas isso é o que está aí, isso é o caso que estamos a falar. Eu estou a falar de um outro caso ainda oposto, isto é, aqui foi para ver os maus exemplos, certo? Certamente estou a especular, e isso é, por exemplo, dentro dos A++, não é? Mas já não são assim tão poucos, certamente que para já nós vemos na etiqueta energética que alguns têm um consumo inferior ao outro. Depois também hoje em dia já sabe que as classes climáticas também parece que têm algum impacto ou não. As classes climáticas dos frigoríficos. Pronto. Hoje em dia também a nível dos esquentadores, que é mais recente a introdução da etiqueta energética, há alguns de alto rendimento, não é? Que como a pessoa consegue precisar a temperatura, também há um conjunto hoje em dia de produtos. Eu acho que vocês não só deviam fazer isto dos negativos, como era interessante, a meu ver, também começassem a verificar os melhores exemplos. Mas Porque assim, eu acho que isto talvez Talvez seja melhor depois no fim, quer dizer, Não, só pequenas perguntas de sim, esclarecimento acabam por dar jeito. Sim, desculpa, Mas depois entramos já num debate sim. e perdemos um bocadinho o fio. Não se esqueça da sua questão depois. Qual foi a vida útil considerada para os produtos? Variaram entre 8 a 11 anos. Dependendo do tipo de produto. Os produtos básicos duradouros são os duradouros. Depois fizemos a divulgação do projeto, obviamente, quer online, quer em revistas, em jornais, na televisão através do Minuto Verde, de uma entrevista no jornal. Como conclusões do projeto, em relação às visitas, conseguimos perceber que produtores, mas especialmente os retalhistas, têm alguma falta de informação. Portanto, em relação aos regulamentos, muitas vezes não sabem quais é que são os regulamentos que têm que respeitar e, portanto, nós tentámos dar apoio técnico a esses retalhistas e aos fornecedores, mesmo a alguns que não estavam diretamente envolvidos no projeto, que nos contactaram. Tivemos uma boa colaboração com retalhistas e tivemos uma melhoria muito significativa nas lojas online, portanto, de 3% para 35% na última campanha. E estes aqui são exemplos de alguns retalhistas, portanto, que na segunda campanha, por exemplo, tinham 26%, passaram para 99%, ou 0% na primeira para 56% na segunda, na última. Portanto, através de reuniões, através de telefonemas, através de e-mails, acho que conseguimos dar apoio a alguns dos retalhistas e esta melhoria acho que reflete um bocadinho esse. Em relação aos testes, portanto, que os testes simplificados são uma boa, portanto, realizar os testes simplificados antes dos testes completos podem ser uma boa estratégia para apanhar, ou pelo menos identificar alguns modelos que sejam não conformes. Portanto, no nosso caso, 67% dos modelos que nós testámos nos testes completos resultaram não conformes, portanto, confirmaram essa suspeita inicial. Tivemos uma boa relação também com os produtores, portanto, como disse, estes resultados foram também comunicados aos produtores e houve 12 respostas em 18 produtos problemáticos e, portanto, isto são tudo informações que nós retivemos e que vamos comunicar agora no relatório do projeto. Este é o nosso site, onde estão algumas das informações que eu vos dei aqui e outras informações. O guia de retalhistas que foi distribuído também pode ser descarregado e também há um guia para organizações não governamentais e consumidores, portanto, que indica quais é que são, como é que se pode fazer uma visita a uma loja, digamos assim, portanto, de uma forma obviamente não oficial e muito informal. Quero agradecer a vossa atenção. Muito bem, está então aberto o debate, se calhar reforçando. Eu julgo que a sua pergunta não terá sido muito bem entendida, eu julgo que não há nenhum caso que a etiqueta diz A++, e ele é A++. Eles nunca se enganam nesse sentido. Eles fazem uma autodeclaração, não é? Portanto, também... O que eu disse não foi isso, também da sua parte não foi mal entendido, ao que parece. Eu estava a dizer uma situação oposta, isto é, há certamente produtos, não é? Por exemplo, o frigorífico, até mesmo um esquentador, quando hoje em dia é térmico, ao longo do ano, numa casa, o comportamento dele é uma média, não é? E o que eu estou a dizer é que, provavelmente, haverá tanto frigoríficos como esquentadores que têm um comportamento até melhor do que aqueles que eles podem sem declarar ou não. Não há essa possibilidade?
Eu acho que é. Assim, os testes são feitos de acordo com uma série de parâmetros e, portanto, de acordo com esses parâmetros, a etiqueta é emitida com esses valores. Depois, em casa, obviamente, podem se comportar melhor do que se comportam nos testes. Porque, por exemplo, mas veja, então, se isto é verosímil, se isto é possível, eles têm um comportamento pior, porque também não é possível eles terem um comportamento melhor. Se você não testou, como é que consegue já dizer à partida que é impossível isso? Não, mas eu estou a dizer não, ou seja, se por um lado, eu fui testar os parâmetros que eram já suspeitos. Certo, ou seja, uma amostra enviesada. Uma amostra enviesada à partida, não é? Pronto. Sim. Isso é que eu estou a dizer, quer dizer, o que é também interessante, porque lá está, se a amostra fosse aleatória, a probabilidade de ocorrência de determinados fenómenos era superior àquela que se veio verificar. Quer dizer, eu não... Há várias coisas nas próprias etiquetas, eu até achei estranho usar ar-condicionados em Portugal, que é uma coisa que é vergonhosa. A pessoa vai a qualquer entidade para ver o ar-condicionado e nunca vem lá a especificidade do aquecimento para Portugal, vai ser para outros países, para a França, para a Inglaterra, nunca vem, não consigo perceber, muito honestamente. É assim, no regulamento é obrigatório só ter para a zona média. Pronto, mas é uma vergonha, a pessoa quer fazer uma comparação e não consegue. Só que o fabricante pode também disponibilizar. Mas já viu, para como é que o consumidor chega ali e consegue ficar com... Não consegue, por simplesmente. Há várias coisas que me suscitam bastantes dúvidas. A nível dos esquentadores também olho para eles, ficou imensas dúvidas. Acho muito estranho esquentadores com um grau de eficiência elevadíssimo terem um comportamento a nível do próprio esquentador que é semelhante a um que é bastante menos eficiente. Quer dizer, acho estranho, acho muito estranho. Não só no padrão normal, como aquele que estava a dizer, quer dizer, há um conjunto de... E o que eu vejo é que, isso é compreensível, é que os testes andam sempre como andam atrasados, né, nunca apanham a situação. Eu vou-lhe dar um exemplo estúpido, que é, nas casas a nível da eficiência energética, a pessoa põe lá classe A, não, mas vou dar um exemplo, só para nós vermos as coisas. Se tivermos duas casas com a classe A, certo? Nós não sabemos se é referente à etiqueta moderna ou se é a etiqueta anterior. Na habitação? Sim. Os modelos são diferentes. Não, eu sei que os modelos são diferentes, eu estou a dizer justamente isso. Eu vejo um anúncio qualquer, certo ou não? Uma pessoa que não seja domine minimamente os conhecimentos disso. Você tem razão. Não consegue. Eu também há pouco tempo, se não fosse a própria Quer também fazia essa referência que os exaustores que estão a ser vendidos, quase todos, são os anteriores, são mais vorazes, e é isso que se vê nas lojas. Na maior parte das lojas, os exaustores não têm, foi um exemplo que referiu, justamente porque estão-se a querer desfazer dos anteriores. Os esquentadores, que estava a dar o exemplo, eu por acaso não é muito estudado, mas tenho visto, só estão lá os mais velhos. Tem contido, há aqui várias estratégias que são sucessivas, qualquer pessoa que comece a ler um bocado sobre as coisas vê que é uma vergonha, que não havia nenhuma regulação disto, porque eles põem os modelos mais velhos e enquanto os modelos velhos não saírem, os menos eficientes, eles não metem os novos. E quando metem os novos, metem ao dobro do preço. Mas isso é normal que exista uma mas tem que haver alguém no mercado que diga assim, meus amigos, vocês podem também ter os vossos interesses comerciais, mas se o consumidor não pode ser prejudicado disto, o consumidor acaba por ser muito prejudicado. Mas a questão que se coloca aqui em termos de... Vai ao encontro destes consumos também. A questão é que também... Mas pronto, peço desculpa, era só uma troca de impressões. Estou só a brincar que hoje não dou hipótese na resposta. O tema é bom, mostra que o tema é bom. Estas entidades é preferível deixar. Eu só ia referir que eu percebo aquilo que está a dizer, mas efetivamente aquilo que determina a legalidade da coisa é a colocação no mercado. E pronto, mesmo e de facto o que acontece é que pode haver produtos que já tenham sido colocados no mercado há muito tempo, mas estão legais porque já foram colocados no mercado. Mas Está a ver? há uma teoria Estão ilegais porque estão à margem da lei, a forma como publicidades. Há uma teoria económica que foi merecedora do Nobel da Economia, que chama-se teoria da informação assimétrica, que normalmente quem vende sabe mais de quem compra. É uma coisa que está convencionada, certo? O ladrão vai sempre à frente do polícia, pronto, não é? Exatamente, grosso modo. O polícia que é bom vê para onde é que o ladrão curva, não é? Aqui a distinção é essa, é que o regulador bom, não é aquele que consegue pelo menos perceber para onde é que o ladrão está a curvar. Já de si não é mau, que assim vai atrás dele. Ora, é inaceitável, a meu ver, certo ou não, que eu vá a uma loja, e isso é recorrente, ver que há várias estratégias básicas, qualquer fiscalizador, qualquer entidade, alertar o consumidor e dizer assim, isto é inaceitável. Porque o que está a fazer é, o consumidor quer um produto minimamente eficiente e não consegue. Porque há quase uma falha de Estado, e o mercado falha completamente. E a pessoa, por mais que lute para ter uma coisa mais eficiente, não consegue. Ou muito dificilmente consegue. Eu vou dar um exemplo claro. Eu há 3 ou 4 anos queria comprar aqui para a casa do meu irmão um determinado equipamento que era o mais eficiente do mercado e tive que ir a 5 retalhistas e só o quinto é que eu pedi e ele disse, sim, vou ver se arranja então isso. E eu pensei assim para mim próprio, então as pessoas todas têm que levar o mais velho e já tem sido há mais de um ano o equipamento.
E eu disse para mim próprio, já na altura, e o cenário é muito idêntico ao de hoje, disse sim, isto é inaceitável. Uma grande parte das entidades que estão no mercado não estão a fazer o seu papel. Não estão mesmo. Para isto suceder, e na altura o escandador já tem sido há 1 ou 2 anos, até era um escandador, curiosamente. E eu digo-lhe, e isto não é só neste produto, há vários outros produtos que a pessoa basta ler um bocado na internet, começa a ler várias coisas, vê que é inaceitável o que está a acontecer. E faz-me a mim faz confusão. Há esforços que têm que ser feitos, não é só em Portugal, precisam de ser feitos na Europa inteira. Não, mas na Europa basta-me darmos o exemplo, por exemplo, das máquinas de lavar roupa e louça. Sabem que o que gasta mais é aquecer a água. Por exemplo, lá fora existem máquinas bitérmicas, isto é, elas conseguem ter um termostato que sabem qual é que é a temperatura da água que está a ser recebida. E cá em Portugal, infelizmente, as pessoas até podem já estar a receber ali água quente, mas as máquinas, como não têm esses sensores, não é, esses termostatos, já existe. Não, mas são muito raras e, aliás, existe um déficit também de publicidade relativamente a isso. Ou seja, as empresas, elas só estão preocupadas com a margem delas. Por isso é que é importante que alguém que represente o consumidor, ou que queira fazer de conta que representa, que atue, digamos assim, junto das marcas. Outro exemplo clássico que é assim, é mais fácil até, pronto, para... Agora pedi-lhe só porque agora é que me lembrei, nós pedimos sempre que identificasse, porque está a ser gravado e sim. Só... Sim, o meu nome é Albino Silva. Ok. Mas que entidade? Não estou bem entendendo, não sou consumidora também. Sou consumidora independente, uma pessoa normal. E também pedia que, depois de fazer na sua intervenção, mas que procurasse apontar para formar uma pergunta também. Então, o aspecto da opinião acho muito importante, então, mas o ideal era para nos esclarecermos também. Para construir melhor o argumento anteriormente levantado por ele, pelo meu irmão, muitas das vezes sabem que a produção é feita em economia de escala, isto é, eu produzo, por exemplo, mais quantidade, então o que acontece é o seguinte, os produtos são exatamente idênticos, por isso é que ele diz que muitas das vezes, se realmente for feito o teste de forma séria, ficam surpreendidos pela positiva, porque assim, realmente eles querem ter produtos para 2 tipos de clientes, ou seja, para um que tem um maior poder económico e outro que tem um poder menos simpático e como tal, se vocês forem analisar, os produtos têm exatamente a mesma capacidade. Mas acha que há vantagem em ser um produto de A3+, ser etiquetado como A+, e ser vendido mais em conta? Não, é assim, eles querem chegar a 2 públicos. Metem mais 100 ou 200 euros no produto e metem lá a dizer que há A3+. E o mesmo produto, ou seja, com uma carcaça diferente, é um A, mas na realidade é um A3+. Então, mas eu posso concretizar então a minha questão. António Silva, sou cliente particular. Vou então concretizar a minha questão relativamente à pouco. Que é... O que eu considero neste sentido é que há de facto aqui uma grande falha, porque uma grande parte dos consumidores, a meu ver, não conseguem entender as etiquetas, porque também não vem lá o valor de este consumo anual, em vez de estar só no valor, porque também não vem o dinheiro. Que há uma iniciativa que eu vou passar... Exatamente, esse outro projeto, eu acho que deve ser complementado com este, porque esse outro projeto há 2 ou 3 retalhistas em Portugal. O objetivo deste projeto era identificar quer retalhistas, quer produtores que estavam a respeitar as leis, exatamente, os regulamentos. Portanto, não tinha muito sentido também estarmos a ir por aí, não é? E o que eu queria dizer, e certo que há pouco estava a dizer a nível do consumo, acho que acabei por eu próprio dar a razão a mim próprio, desculpa aqui, quando a DEC começou a falar na classe climática, eu acho que vocês aqui não falaram, e é muito, a pessoa vai a qualquer retalhista não vê lá quase referência, hoje em dia isso uma grande parte das pessoas não percebem, não é? E parece também ter um contributo significativo. Mas o objetivo não era explicar as etiquetas, eu vou explicar quais é que eram os parâmetros utilizados para emitir a etiqueta. O objetivo era encontrar produtos cuja etiqueta não correspondia ao real desempenho do produto. E foi isso que nós fizemos, através das visitas, portanto, às lojas para ver se a etiqueta era colocada ou não, e através dos testes para ver se havia correspondência ou não entre o valor declarado e o valor medido. E a diferença era que é só 10%, é isso então? Era só, qual é que era o aceitável do comportamento do desvio, vá? É assim, os próprios regulamentos têm esse limite de tolerância que às vezes vão 6, 8 ou 10%. Portanto, os que desrespeitaram estes limites foram identificados e foi a tabela, portanto, que eu mostrei. E isso vai ser publicitado, por exemplo, esse frigorífico teve esse comportamento menos aceitável, que então em comunicação... Não, isso eu já vi que está lá a informação toda, isso é muito claro e acho que vocês de facto aí estão parabéns. E já emitimos também um comunicado a semana passada, com esses valores. Com esses valores e com esses modelos. Ele refere-se àquele frigorífico que já há meses que andam de volta dele e não conseguem encontrar tipo digamos, a performance do frigorífico. Não, conseguem. O tal equipamento que ainda não conseguiram apurar os consumos reais. Sim. Se depois vão dizer qual é que era a marca, o modelo, etc., qual é que era isso? Quando houver os resultados definitivos, eu espero bem que sim, porque isso foi feito para os outros todos, portanto, aquilo ali não é uma exceção. Mais questões?
Diz. Claro, vocês dizem que identificaram as lojas mais problemáticas e foi essas que fizeram os estudos, não é? Como é que identificaram o que é o mais problemático? Qual foi os vossos critérios de análise dessas lojas? Para as lojas? Sim. Portanto, nós já tínhamos estado envolvidos a nível nacional noutros projetos, também de visitas a lojas e, portanto, logo aí sabíamos qual é que era a tipologia de loja que era mais problemática. Por exemplo, grandes lojas os grandes retalhistas, lojas de produtos elétricos e eletrónicos normalmente cumprem as regras e, portanto, não valia a pena estar a fazer visitas. Portanto, fomos mesmo àquelas tipologias em que, se calhar, não vendem só equipamentos elétricos e eletrónicos, têm também outro tipo de produtos à venda e, portanto, ainda não estão tão sensibilizados para a necessidade de pôr etiqueta, de expor etiqueta, de ter a ficha de produto à disposição. Portanto, foi por aí que nós escolhemos as lojas. E a receptividade dos retalhistas aos vossos comentários? Ou seja, primeiro, qual foi o comentário de, ok, eles não cumprem, se há uma justificação do porquê é que não cumprem? Por ignorância, porque não é preocupação maioritária, porque os consumidores não estão preocupados com isso e, como tal, eles não dão resposta? Qual foi o feedback? Em relação às lojas físicas, tivemos algumas reuniões, demos mais informações de quais é que eram exatamente os produtos que não estavam etiquetados e, portanto, as respostas que tínhamos ou era, portanto, pedir mais informações ou até fotografias a mostrar que a situação estava resolvida. Em relação às lojas online, as queixas eram mais ou por não saberem quais é que eram os regulamentos que realmente tinham que cumprir, quais é que eram a informação toda que tinham de disponibilizar e como, ou então que os fabricantes não disponibilizavam as etiquetas. Também tivemos muitas queixas. Nós queríamos pôr, mas não as temos, porque os fabricantes não nos dão as etiquetas. Esta força, estava só na tua sequência. Já agora é Joana Fernandes. Não lhe pedi porque a conheces bem. Se vocês tiveram a oportunidade de questionar os vendedores, vocês foram como cliente incógnito, calculo eu, não é? Sobre o que era a etiqueta e se a etiqueta estava ou não disponível. Qual é que era a resposta dos vendedores? Eles tinham esse conhecimento? Sabiam dar a resposta? É assim, isso depois dependeu de país para país. Houve países que falaram com os assistentes de loja, nós não falámos, nós fomos só lá ver. Só mesmo espiar. Sim, entretanto às vezes havia assim modelos que estavam mal etiquetados, ainda tendo assim algumas questões e tal, mas não interferimos muito. Foi mesmo a vossa percepção desses profissionais de aconselhamento é de questão credencial, tem essa na credenciação, mas sabem explicar, tem essa formação, competência, obrigada, Filipe, ou não? Qual é que é a vossa percepção mesmo? É assim, varia muito de loja para loja. Por exemplo, as mesmas lojas foram visitadas em vários pontos do país e depende de loja para loja. Não tem nada a ver sequer de... Não, depende de loja para loja mesmo. Mas, por exemplo, houve uma das lojas que nós visitámos, uma das lojas físicas, que aproveitou e fez um procedimento para todos os vendedores de loja para explicar como é que as etiquetas tinham que ser colocadas e, portanto, nós também ajudámos na elaboração desse procedimento. Portanto, tomaram mesmo uma atitude muito mais... Tornaram público esse procedimento? Não, é um procedimento interno. Interno. Ok, depois podia ser replicado. Era, mas estava muito bom. Muito bem feito. Última questão, só a última. Podes elaborar sobre a relação com a ASAI ou preferes não o fazer? Como é que, ou seja, você disseste várias vezes que tentaram reportar a ASAI. É sim, nós reportámos. Sim, eu enviei os relatórios, portanto eles estão enviados. E tive algumas conversas informais, mas não conseguimos reunir, não conseguimos ter uma colaboração mais ativa com eles, infelizmente. Mas há uma resposta sequer de não temos tempo, não estamos interessados, não é a nossa prioridade, ou não há sequer... Não há resposta. Mas a Laura referiu que as ASAIs dos outros países eram mais participativas. Sim. Em que medida? Ou seja, um dos objetivos era também que estas campanhas de visita e estes testes pudessem ajudar as próprias autoridades de fiscalização. Portanto, gostaríamos de saber, por exemplo, se à nossa ASAI se convinha ir a outra tipologia de lojas, por exemplo, ou analisar algum produto em específico. Portanto, isso tinha sido útil para o projeto. Não tendo essa informação, tivemos que, obviamente, decidir todos a nível de consórcio e, portanto, não conseguimos que...
as nossas atividades fossem também direcionadas ou fossem ao encontro das atividades deles, e era um dos objetivos do projeto. Portanto, infelizmente, nesse aspecto não conseguimos... Mas nos outros países também faziam como cá, ou seja, viravam-se para os equivalentes à ASAI. Existem por aí frigoríficos que estão mal catalogados, ou diziam mesmo, ali na Vorten, do Colombo, os frigoríficos não estão bem marcados. Porque isso é que, por exemplo, já que uma pessoa tem um recurso humano alocado a identificar cenários de fraude autêntica, certo? É dizer, olha, este estabelecimento está a enganar consumidores. Ou seja, eu paguei um recurso para estar ali a ver. Isso é que é a participação da sociedade civil. É assim, o objetivo do projeto também não é dizer, olha, isto aqui está a enganar e pronto, e vir para a praça pública e fazer um escarcelo. O objetivo é tentar melhorar a situação, e a situação vai melhorada também dialogando com as próprias entidades. E, portanto, nós dialogamos com as entidades que foi possível e dialogamos com os retalhistas. E fomos, antes de qualquer comunicação, foi dito aos retalhistas, olha, nós fizemos uma visita no dia tal, estes são os resultados. Estamos disponíveis para vos ajudar a melhorar a situação. Esse foi a nossa metodologia. Portanto, o que nós queríamos tentar fazer com a ASAI era realmente dar estas informações, disponibilizar outras informações que fossem úteis para eles e saber da parte deles o que é que poderia ser útil nós irmos visitar ou irmos testar. Basicamente era isto. E uma questão que pronto, a Joana levantou, que é vocês não, o consumidor, neste caso, não era objetivo em nada do trabalho. Exato. Portanto, era mais a validação da etiquetagem. Da forma como era etiquetada e os valores que vinham declarados na etiqueta. Era uma forma muito objetiva, de alguma forma. E nesse caso, veem como é que isto pode passar para essa participação da sociedade civil, das redes sociais, como é que... Está, é um pouco... Estão a perguntar como é que se isto... É para chegar aos resultados. É ser por aí. Lá está. É assim, o guia, portanto, para organizações não governamentais e consumidores, tenta também alargar, lá está, a nossa rede de verificação de mercado. Portanto, tem uma metodologia muito simples que qualquer pessoa pode seguir para verificar e depois, se encontrar alguma irregularidade, então fazer a denúncia da situação que encontrou. Alexandra Coelho, estou aqui por interesse pessoal e falando ainda no tema da ASAI e de outras entidades que possam controlar, entre aspas, não é? O que é que nós podemos fazer se a ASAI diz que não tem ou interesse ou meios, não é? Não foi isso que a ASAI disse. Mas é o que diz a comunicação social, que noutras áreas não intervém por falta de meios. Sem ser a ASAI, nós poderemos recorrer a outras organizações? É assim, a ASAI é quem tem, obviamente, é a entidade responsável pela fiscalização. Eu sei que a ASAI cobre uma série de áreas, tem muito trabalho. Muito vasta. E há algumas prioridades, obviamente, sobre esta, que se entende. A ASAI é a entidade responsável e depois há também, na parte da publicidade, temos a Direção-Geral do Consumidor. Portanto, estas questões dos folhetos é para a Direção-Geral. O que eu aconselho é sempre, se, obviamente, identificarem uma situação irregular, enviarem um e-mail para a ASAI. Portanto, pelo menos a situação fica reportada. E nenhuma outra entidade ligada ao ambiente? Pode... Assim, há sempre as agências de energia, a própria Quercus, portanto, tentar por outras vias que a situação fique regularizada e que fique resolvida, sim. A ASAI, porque isto são questões ligadas ao mercado. Pois, exato. Vocês têm alguma análise crítica da certificação? Quero eu dizer... Estão lá marcados 266 kWh por ano. Digamos, ou seja, obviamente que aquilo está de acordo com as regras da certificação, mas essa certificação é assim tão honesta? Tem alguma visão crítica sobre isso? É sim, honesto, pelos vistos não é, porque senão também não tínhamos encontrado estes casos. Não, eu digo é a certificação mesmo, as regras da certificação. Ou seja, a minha pergunta é esta. Na realidade, aquilo vai gastar 266. Sim, se forem rigorosamente, ou seja, as regras de ensaio são realistas, depois
coisas assim? Eu acho que não, pessoalmente acho que não. Por exemplo, em relação às máquinas de lavar roupa e louça, são considerados ciclos que eu acho que não correspondem àqueles que nós fazemos anualmente. Mas depois aí, lá está, é preciso utilizar um parâmetro e uma metodologia que possa ser utilizada em toda a Europa, não é? Portanto, às tantas acaba por ser difícil, se calhar, tarar essa mesma metodologia. São feitos ciclos de, por exemplo, as máquinas de lavar roupa a 60 graus e a 40 graus. A 60 graus, eu não sei se as pessoas lavam todas as semanas a 60 graus. Acho que realmente é uma temperatura muito alta. Se calhar essas metodologias também deviam ser revistas. Mas o que é facto é que todos os fabricantes têm as mesmas regras. Portanto, todos os equipamentos vão ser avaliados segundo as mesmas regras. Isso é O que me está a preocupar, porque foi um dos primeiros slides que apresentou, que apontava para uma poupança de 465 euros por ano. Ora bem, a fatura média elétrica, eu julgo que andará nos 800 euros, qualquer coisa como isso, média. Pronto. Se esse número é um número europeu ou é um número de acordo com os nossos consumos portugueses? Europeu. Okay. Mais um FIES. Porque assim, às tantas, por força da certificação, poupa-se mais do que se gasta. Em exagero, não é? Estou eu a dizer. E então, esse número que é um número que para alguém diz assim, excelente, eu vou substituir os meus equipamentos todos, e depois no final a fatura não deixa assim tanto quanto era, não deixa os 465, não é? E isso, a minha recomendação é que esse número, ao ser divulgado em Portugal, fosse customizado à realidade portuguesa de consumos efetivos, não é? Porque nós temos muito aquilo que se chama a pobreza energética, não é? E, portanto, num cenário de alguma pobreza energética, como é que esta poupança pode efetivamente ser contabilizada? Sim, em Portugal e que nos outros países, não é? Porque depois cada família é um caso diferente, não é? Portanto, há famílias que acabam por consumir mais e que se calhar a poupança seria superior e que têm mais equipamentos, não têm aqueles equipamentos todos, e há outras famílias que têm menos. Portanto, só que lá está, é sempre preciso chegar a um número, não é? Sim, é uma média. É tal coisa. Mesmo a utilização e aquecimento central, etc. Mesmo as próprias tarifas associadas a cada cliente pode variar. Quanto mais varia, é muito difícil. Mesmo dar um valor monetário à etiqueta é muito complicado por isso, porque temos N operadores, temos N tarifas possíveis, é complicado estar a associar isso. Sim, mas há aqui sempre esta questão que o quilowatt-hora para o comum consumidor não diz nada. Claro, se ele andar com a fatura e se perceber a fatura e por aí fora, que normalmente tem estimativas e medidas, e a fatura elétrica é altamente complicado, não é? Para além de que o que se paga fixo é enorme face ao que se paga variável, não é? Portanto, é realmente complicado. Eu percebo, não sei qual é que são os motivos, se me souber explicar, ótimo, por não aparecer o euro. Qual é que é um pouco as razões, porque deve ter uma razão muito bem definida, porque o euro era coisa mais imediata, mas há alguma razão que leva a não aparecer o euro e aparecer o quilowatt-hora? Ou são só os engenheiros que obrigam? Por essa variação toda que há, na Europa, e portanto era impossível. Aquela etiqueta é usada a nível europeu. Portanto, sim, nunca pode ser customizada para o país. Antigamente a etiqueta era na língua oficial de cada país, não é? Portanto, agora estas novas etiquetas tentaram eliminar isso e só usam os fotogramas. Se voltássemos ou fizéssemos essa indicação do euro que vai variar tanto, mas posso fazer só um par, quer que seja. Até não era difícil, a própria Quercus, que fala muito nisso, fazer uma espécie de um simulador para que a pessoa colocasse lá, ver na fatura quanto é que é o valor de quilowatt-hora, não é? Chegava à casa, via a fatura e colocava lá. Depois, quando fosse comprar um eletrodoméstico, bastava só pôr lá os valores e ficava com uma ideia mais aproximada. Porque eu quero acreditar, e não estou a falar isto aqui empiricamente, metade da população, se lhe perguntarem, claro que a pessoa sabe que 400 é superior a 350, sem dúvida, claro está, não é? Agora, uma coisa mais aproximada, ou seja, em termos de valor monetário, não é? Que é o tal preço percebido e entendido, quer dizer, era interessante também ver isso, a meu ver. Eu sei que há um projeto nesse nas faturas é fácil ver quanto é que custa o quilowatt-hora. Não, mas eu estou a dizer uma aplicação para a pessoa, uma espécie de um simulador, uma coisa que não é tão difícil e que acho que ajudava, a meu ver, não sei, um bocado estúpido. Nós temos no site da Ecocasa, temos os simuladores que fazem comparação entre vários equipamentos, colocando o consumo anual.
Portanto, aí já é um ponto de partida. Eu estou a dizer uma coisa mais prática, hoje ainda até que uma coisa tão básica, estou a dizer uma coisa super básica, porque a mim faz muita confusão como é que esse projeto, que até há duas entidades que têm neste momento, não é? Passa a começar o Jumbo e a Rádio Popular, tem esse projeto que tem um pouco que diz o valor anual para a transferência, pelos valores médios, como é que isso não está completamente difundido? Porque devia ser em todo lado. A meu ver, isto é de um leigo. A primeira aproximação que eu faço... Mas mesmo esse projeto tem, obviamente, e mesmo esse cálculo tem alguns pressupostos, não é? Que é o valor, mas são médio. Mas dá uma ideia logo do valor. Mas é que eu estou a dizer, é assim, se for à sua fatura e vir lá quanto é que custa o quilowatt-hora, também é muito simples. É só agarrar no telemóvel, fazer a calculadora. Mas isso é para mim, eu consigo. Eu tenho essa competência, essa capacidade, não é? Neste caso, ao envolvermos a sociedade civil, nós estamos a pensar nos outros consumidores, não só em nós. Não conseguem fazer contas de... Não, nós temos que pensar nos outros consumidores, depois é que estamos a partilhar consigo. Um outro exemplo está a falar dos 465 euros. Deviam pôr assim, por exemplo, estes 465 euros correspondem a 1.500 euros anuais, por exemplo,